recebemos, pastor Saulo, com muita felicidade no coração a notícia da eleição da diretoria do MP aqui em Parnamirim. De fato, nós nos alegramos, porque já estava no nosso coração o desejo da abertura ser aqui, e quando a diretoria surgiu, a gente disse: é de Deus esse negócio. Então a gente está aqui com alegria muito grande. De fato, sintam-se todos abraçados. Nós somos o único corpo do Senhor, o único membro do Senhor, e amamos estar todos juntos na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite memorável nos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos certeza que o Senhor se faz presente neste lugar, nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos. Nessa hora, Deus, nós te pedimos que tudo que venha acontecer neste lugar seja exclusivamente para a glória do teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de quem nós somos, das nossas imperfeições, e que misericordiosamente o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, por meio da pregação da tua palavra, da leitura da tua palavra, por meio dos louvores que nós cantaremos ao Senhor, e que de fato, Deus, possamos sair daqui com a certeza que o Senhor nos transformou nessa noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os amados irmãos para se colocar de pé nessa noite. Vamos louvar o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Quantos estão alegres nessa noite? Digam amém. Se você não nessa noite, possa cumprimentar o seu irmão da direita, da esquerda, desejar a ele a paz de Cristo. Vamos louvar ao Senhor com alegria.
Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 11, verso de número 33 ao versículo de número 36. E outro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e verso 31. O tema que foi proposto foi só e deu glória, ou numa tradução, mas para a nossa língua, glória somente a Deus. O texto de Romanos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque foi do teu agrado, ó Senhor, nos trazer a esta noite, Deus, para junto te cultuarmos, ó Pai, para junto aprendermos as implicações para os nossos dias, ó Deus, de entendermos que é a Ti, e tão somente a Ti, ó Deus, que pertence toda a glória, Pai. Que Tu nos ajude, ó Senhor, a sairmos daqui com uma vida obediente à exposição fiel da Tua palavra. Que Tu dê sabedoria aos simples, que Tu dê graças àqueles que hoje estão aqui e não Te conhecem, para que por meio da exposição da Tua palavra, das verdades da Tua palavra, que o Espírito Santo possa usá-la para transformar o morto espiritual em vivo para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem dúvida nenhuma, a pergunta mais conhecida de todo o catecismo da cristandade, principalmente daqueles que se professam da ala reformada e protestante, é a primeira pergunta que está contida no breve catecismo e no catecismo maior. Qual o fim principal do homem? E todos sabem, o fim principal do homem é se alegrar em Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é você estar satisfeito com Deus e se alegrar nele para todo sempre. Mas partindo de uma suposição que me parece não ser incoerente, que todo mundo entende em alguma medida que o só me deu glória, ou a Deus somente a glória, é algo que todo cristão, seja protestante ou não, professa isso, eu quero propor um tema para vocês que está dentro do contexto da nossa própria geração e como o só me deu glória diz respeito aos nossos dias. E o tema é a adoração e a oração numa era de distração. A adoração e a oração numa era de distração. Eu não irei precisamente expor verso a verso nenhum texto da palavra de Deus, mas eu irei tirar os conteúdos dos princípios teológicos da palavra de Deus e a partir desses princípios a gente entender como essas implicações desses princípios lidam na forma como nós devemos tratar ou viver em nossos próprios dias. A primeira coisa que a gente deve entender antes de qualquer coisa, para entrarmos propriamente no tema da nossa mensagem, é que a gente deve fazer uma distinção importante. É a distinção entre Deus glorificar a si mesmo e Deus glorificar a si por meio do seu povo. Isso é uma distinção importante porque o só me deu glória, como bem definido pelos catecismos de nossa igreja,
que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, embora essa afirmação esteja biblicamente correta, às vezes a gente cai num extremo de acabar dando tanta ênfase na forma como nós glorificamos a Deus, que esquecemos que Deus glorifica a si mesmo por meio da obra criada, por meio da sua própria natureza, bem como por meio da obra da redenção. Então, sempre que nós lembrarmos do sol de glória, a gente nunca pode perder essa afirmação fundamental: Deus glorifica a si mesmo. Nós glorificamos a Deus, sim, mas antes de qualquer coisa, Deus glorifica a si mesmo. Se a gente perde de vista essa distinção fundamental, e ironicamente aquilo que a gente quer preservar, que é dar glória somente a Deus, vai acabar fazendo exatamente o contrário. Porque a doutrina do sol de glória é como nós fazemos as coisas que agradam a Deus. Então como é que você faz? Assim, 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 e sempre o homem tem que fazer alguma coisa. Então aquilo que a gente queria atribuir como glória somente a Deus, parece que faz exatamente o contrário. Foca numa visão em como o ser humano deve se comportar, em como o ser humano deve viver. Isso é verdade, mas isso é parte da verdade. E se você não distingue essa parte da verdade, ou melhor, se você esquece toda a verdade, você vai cair numa doutrina que vai ser, ao invés de centrada em Deus e na sua glória, centrada no próprio homem. Então, em primeiro lugar, Deus glorifica a si mesmo, porque Ele tem a sua própria glória interior. Antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha glória. Ele já tinha a sua majestade, o seu esplendor. Deus não necessitou criar um mundo para que o mundo viesse glorificá-lo. Deus tem glória em si mesmo. Em segundo lugar, Deus revela a sua glória exterior por meio da obra da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então Deus não precisa de mim e de você para glorificá-lo. Deus simplesmente, com a obra da criação, Ele mesmo faz com que essa obra da criação o glorifique, o mostra o quanto Ele é glorioso. E por fim, Deus glorifica a si mesmo por meio da obra da redenção. O que é que você fez para cooperar com a sua própria salvação? Se não absolutamente nada. Se é exatamente isso que a gente afirma categoricamente, que é somente pela graça, por meio da fé, com base na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então essa obra que é dada perfeita por Jesus Cristo é uma obra de Deus. Você não pode fazer absolutamente nada por isso. Você pode dizer, mas eu exerço a fé. Mas até a fé que você exerce é produto e resultado da graça soberana de Deus. Porque foi o próprio apóstolo Paulo que disse que a fé é um meio que Deus utiliza para trazer as pessoas à salvação. Não é a base, não é o resultado da minha fé interior, é simplesmente Deus. Por isso que ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto que inclui tanto a graça como os resultados da graça, que inclui a fé, isto não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Não de obra para que você não se glorie. Porque até as boas obras que a gente faz, diz o apóstolo Paulo, foi preparado de antemão para que nós andássemos nela. Efésios capítulo de número 12, verso 10. Então, em primeiro lugar, tendo ficado essa realidade de que a glória de Deus não depende de nós, nem o que nós iremos fazer em obediência aos mandamentos de Deus, mas que, em primeiro lugar, Deus tem glória em si mesmo, antes mesmo de haver criado o mundo, que Deus tem glória ao criar o mundo, e que Deus tem glória como resultado da sua obra de salvação, tanto no mundo como nos indivíduos que fazem parte do seu povo. Aí sim, a gente vem para a parte que o nosso catecismo afirma que Deus glorifica a si por meio do seu povo. Aprove a Deus separar um povo para si, para que esse povo fosse um instrumento que glorificasse o seu próprio nome. Tendo estabelecido essas duas verdades, para que a gente possa entender o restante da mensagem,
Então a gente novamente relembra o tema desta noite: a adoração e a oração numa era de distração. Se você quer glorificar a Deus, você tem que entender essa verdade. Deus lhe criou para adorá-lo. Deus lhe criou para fazer com que o seu nome pudesse ser adorado. E essas verdades relacionadas à adoração de modo mais amplo e da oração de modo mais específico são modos pelos quais Deus estabeleceu que nós deveríamos o glorificar, que nós deveríamos o render honra e reconhecer a sua majestade. Van Drunen, no seu livro A Deus Somente a Glória, ele diz o seguinte: um conjunto de desafios muito sérios nos envolve o modo como as novas tecnologias tendem a multiplicar as distrações e até estabelecer um estado de distrações constante em nosso coração e mente. Essa distração, por sua vez, tende a desencorajar a contemplação profunda e, em vez disso, promove pensamentos superficiais. O que o autor está querendo dizer aqui é: a nossa era de distração tem sido uma era de distração diferente das outras, porque existe um elemento hoje que não existia há anos atrás, há centenas de anos atrás e há milhares de anos atrás, que é as novas tecnologias. As novas tecnologias têm sido um meio de tentação e muitas vezes um meio de queda pelo qual nós nos distraímos da verdadeira adoração a Deus e do verdadeiro motivo pelo qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a importância da oração, bem como de modo mais amplo, da própria adoração. Então, a oração, a gente deve entender em primeiro lugar que é uma dádiva do Senhor para que a gente possa simplesmente entender que só Deus quem pode nos dar aquilo que nós temos. O próprio Tiago vai reconhecer isso ao dizer que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de mudança alguma. Então todo dom perfeito, toda bondade vem do alto. Calvino usa a imagem para falar da preciosidade da oração, que ele diz que é como se fosse um tesouro escondido que alguém lhe diz onde está e simplesmente muitas vezes a gente despreza. Já imaginou? Alguém diz assim: olha, eu sei que vocês jogam na Mega Sena, tá? Mas assim, sabe? Por hipótese, alguém diz para você: olha, o meu vizinho ganhou na Mega Sena e ele perdeu o talãozinho dele, está procurando doidinho. O que é que você faria? Você não vai orar ao Senhor para que ele ache. Provavelmente você faria: rapaz, eu vou ajudá-lo. Quem sabe eu vou ajudar esse homem que deve estar aí tão aperreado. Mas o que você faria era a todo custo tentar encontrar esse talão para que você pudesse desfrutar, ou, quando você é muito bíblico, você ia devolver esperando que ele desse alguma coisa. Calvino diz: a oração é assim. Deus quer nos dar todos os tesouros da graça sobre as nossas vidas, mas muitas vezes a gente simplesmente deixa o tesouro lá enterrado. A gente não ora a Deus buscando para que Ele possa nos dar aquilo que é necessário para vivermos uma vida de piedade. Não só uma vida de piedade, mas uma vida que possa honrar a Deus com os bens temporais. O carro que nós temos, o celular que nós temos, o computador que nós temos, aquilo que nós almejamos na nossa faculdade, nos nossos estudos. Deus é aquele que tem o tesouro daquilo que a gente necessita para a nossa vida diária. Mas muitas vezes a gente não vê a oração como uma forma de Deus nos dar da sua dádiva. Ou muitas vezes a gente sabe disso e deixa as dádivas lá, porque a gente não quer orar ao Senhor da dádiva. Em segundo lugar, além de sabermos que a oração é importante, porque é Deus quem dá as coisas por meio da nossa oração, a oração é também um demonstrar da nossa gratidão a Deus. Não é tão simplesmente você saber que é dele que vem as coisas boas e por isso eu vou orar, mas é uma forma de agradecermos por aquilo que ele tem nos dado. Isso mostra a importância
da oração. Quando somos crianças, recebemos presente, e o que os nossos pais nos dizem é o quê? O que é que eles nos ensinam quando é criança? Como é que se diz, meu filho? Uma pergunta para a criança. Muito obrigado. A criança pensa forçosamente, filho, como é que se diz? Você é educado, filho. Muito obrigado. Muitas vezes a gente age exatamente assim diante de Deus. Deus nos dá uma coisa, no máximo que a gente faz é gado. Legal. E a gente esquece que, na verdade, a gente deve aprender isso desde o nosso nascedouro, na nossa fé, que as dádivas que o Senhor nos dá, nós devemos vibrar junto com o Senhor, devemos agradecer, porque é dele que vem essas coisas. Essas coisas não é simplesmente fruto do nosso esforço. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nele nos movemos e existimos. Se você se move, se você respira, se você existe, é por causa de Deus. Não há mérito em você mesmo. É Deus que é o doador da vida e é Deus que tira a vida. Então nós devemos entender essas duas realidades quando a gente fala a respeito da oração. É que a oração é uma forma de recebermos as dádivas de Deus, e a oração é uma forma de agradecermos ao Senhor pelas dádivas que Ele tem nos dado. Mas também há outras formas de glorificarmos a Deus, e uma delas é a adoração. A adoração corporativa, junto com o povo de Deus, não simplesmente individual, é uma das mensagens mais sublimes do livro do Apocalipse. Sempre que você vê as pessoas adorando no livro do Apocalipse, invariavelmente é de modo coletivo. Está lá a milícia dos anjos adorando a Deus coletivamente. Está lá os anciãos adorando a Deus. Sempre há uma adoração coletiva. E isso é importante para a gente que professa o sol que deu glória. Se queremos glorificar Deus, não devemos nunca nos esquecer dessa realidade. A adoração corporativa, a adoração junto com o povo de Deus, não é algo opcional. Não é algo que simplesmente você desconsidera como quer quando você está triste, você está decepcionado com o pastor. Não é algo opcional. É algo que é um imperativo vindo da parte de Deus. É uma forma de anteciparmos a adoração celestial. Os anjos estão fazendo o que agora nas regiões celestiais. Os que morreram em Cristo estão fazendo o que agora nas regiões celestiais. Estão adorando a Deus corporativamente. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de juntos estarmos reunidos, Ele está nos dando a oportunidade de anteciparmos aquele momento glorioso que os anjos, os homens que estão em Cristo, adoram ao Senhor nas regiões celestes. Mas não há tão simplesmente um caráter corporativo na adoração. Há um caráter particular. Se você quer glorificar Deus, se você quer adorar Deus, se você quer orar e quer se livrar desse mundo que nos traz para uma vida de distração de Deus, você nunca deve se esquecer da leitura e da meditação da palavra de Deus. Você nunca deve se esquecer da oração privada. E você nunca deve se esquecer do culto doméstico. Um resultado dessa natureza de buscarmos glorificar Deus, tanto na adoração como na oração, é que a Bíblia nos chama a adorarmos a Deus, a orarmos a Deus de modo focado. Veja, o mundo tenta nos distrair com várias coisas, da leitura da palavra, da meditação, da adoração corporativa, da oração individual. E a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo número 29, verso 13: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. O Senhor está condenando, por meio do profeta Isaías, que aquele povo estava distante do Senhor, estava falando coisas para Deus, mas no seu íntimo estavam distraídos, eram hipócritas diante de Deus. Os puritanos tinham uma frase que dizia o seguinte: ore até que você ore. Como assim? Eles diziam: ore até que você ore. Você já começou a orar alguma vez na sua vida cristã?
e simplesmente vem aquele cabeçalho, né? E você pensa assim, começa a dizer o líder da sua casa, tudinho, né? Você começa a dizer de Abraão, Isaac, Jacó, Deus Santo, maravilhoso. Você tem aquele. Sei quantos de vocês já perceberam? Eu, pessoalmente, percebo isso. Quando há uma oração na igreja, eu disse, irmão, fulano e tal, já sei qual é o cabeçalho. Ele já vai falar isso aqui. No começo ele sempre fala isso. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor Deus dos céus e da terra. Santíssimo Deus. E muitas vezes a gente faz isso ao orarmos ao Senhor, mas na verdade a gente não está orando. A gente está simplesmente balbuciando coisas que simplesmente são repetitivas, mas não são fruto de um coração que confessa o nome do Senhor verdadeiramente. Os puritanos diziam, quando você for orar, foque na oração. Ore até que de fato você comece a orar. Não seja distraído pelas coisas que lhe cercam. Ore até que você, enfim e definitivamente, consiga orar. Outra verdade que nós não devemos nos esquecer quando tratamos da adoração e da oração como meio de glorificarmos a Deus e fugirmos dessa era de distração, é que as coisas, quando feitas para Deus, devem ser focadas, mas ao mesmo tempo profundas. Efésios capítulo de número 3, verso 18 e 19 diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo impedimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para mim isso era para o pastor. Esse negócio de largura, comprimento, de conhecer muito a Cristo, esse negócio é para o pastor, de alguém que quer ir para o seminário, mas para a gente, isso jamais. Isso é só para os doutos dentro da igreja, aqueles que foram separados para fazerem parte dos 12 discípulos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, não, se você quer conhecer profundamente a Deus, ele diz, é com todos os santos que você deve fazer isso. Isso não é uma elite dentro da igreja que deve conhecer ou querer conhecer a profundidade, a largura do conhecimento do Senhor nosso Deus, a plenitude de Deus. Não tente esquivar a sua inabilidade, a sua forma de viver que desagrada a Deus, jogando a responsabilidade para cima da liderança da igreja. Eu costumo falar numa igreja que muitas vezes as pessoas, quando se veem apuro por algum testemunho de Jeová, por algum adventista, a primeira coisa que ele vai fazer é ligar para o pastor da igreja. Ele nunca tem a resposta para nada. Afinal, pastor, o meu pastor é muito preparado, porque ele acha que não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma responsabilidade de saber das coisas da palavra de Deus e da profundidade do conhecimento de Deus. Eu tenho que saber, eu sou pastor. Ele foi pago para isso, ele foi separado para o seminário para isso, mas a gente não, a gente vai viver na vida que a gente gosta. E o apóstolo Paulo diz, vocês devem conhecer com profundidade a largura do conhecimento do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estabelecido essas verdades, de que a adoração é importante, que a oração é fundamental, que a gente deve ter foco nessas coisas, e que essas coisas devem ser feitas com profundidade, eu me dirijo para o segundo ponto. Vocês já ouviram a expressão matando a cobra e mostrando o pau? A ideia é mais ou menos o seguinte: o que eu fiz realmente eu provo, e eu vou provar para vocês nesta noite que a internet é um meio de promoção da distração e da superficialidade. A internet, ela nos distrai e nos torna superficiais de diversas formas. E, consequentemente, nos afasta do quê? De uma adoração profunda e focada. E de uma adoração que seja realmente correspondente com a palavra de Deus. Pense, por exemplo, nos seus smartphones. Você aí está com o seu smartphonezinho, ele está sempre ligado. Sempre chega uma notificação, sempre chega uma coisa, sempre chega outra, sempre acontece uma coisa, sempre acontece outra. Sempre alguém, de alguma forma, está tentando lhe distrair. Sempre